No mundo da criação de conteúdo, nós vivemos falando sobre criatividade, produtividade, ser criativo, ter ideias, mas a verdade é que a criatividade é uma farsa. Bem, pelo menos é o que parece de vez em quando. Olá, pra quem não me conhece, meu nome é Henrique Vieira, seja bem-vindo ao meu canal. E esse é um dos nossos primeiros vídeos de uma série de vídeos que eu tô preparando aí pra vocês. Se você tá chegando de paraquedas aqui e você gosta desse tipo de conteúdo, falando sobre criatividade, sobre desenvolvimento pessoal e afins, te convido a ficar, se inscreve no canal, deixa o seu like e vem fazer parte da minha comunidade, porque todo mundo aqui é criativo. Faça mais, crie mais, produza mais, seja criativo. Quem é criativo sempre tem ideias novas de maneira inesgotável. Bem, até você não ter. E ao invés de ter criatividade, você tem uma crise existencial. Ou ansiedade. Afinal, ansiedade e criatividade são quase a mesma coisa. As duas até terminam com dade. Não, meus amigos, vocês não são completos inúteis. E sim, às vezes a gente tem bloqueio criativo. Às vezes a gente não consegue criar absolutamente nada. Às vezes a gente não consegue nem ficar nas redes sociais, porque a nossa mente já tá cheia demais ou cansada demais. Às vezes por trabalhar com a internet durante o dia todo, ou trabalhar com o celular o dia todo, ou enfim, hipóteses aí. Tá em contato com as redes sociais direto cansa. Isso pode não ser um esforço físico, mas é um esforço mental. Seu cérebro também é um músculo, ele cansa. E aí vem aquela pergunta, né? Tá, mas quando isso acontecer, o que eu faço? A resposta é nada. Absolutamente nada. Você não tem que fazer nada. A real é que na maioria das vezes o que você precisa fazer quando você não tem criatividade ou simplesmente, sei lá, você não tem mais vontade de criar, é descansar. Tem um cientista agora, eu esqueci o nome dele, mas toda vez que ele ia criar, toda vez que ele precisava de uma ideia, uma grande composição, não sei se era um cientista ou se era um músico agora, porque fugiu da minha cabeça. Ele tirava uma soneca com um item na mão de ferro, se eu não me engano. Ele fazia o seguinte, ele dormia com aquele item pra fora da cama. E quando ele pegava no sono, aquele item caía no chão. E aí ele acordava, e quando ele acordava, ele tinha a ideia. Às vezes o que seu cérebro precisa é só desligar um pouquinho. Não com redes sociais, não rolando feed, porém, descanso genuíno. E caso pra criatividade descansar não funcione, roube. Mas roube como os grandes artistas. Tá, a gente tá cansado de saber que uma porrada de artistas simplesmente pega sample, pega artes parecidas com outros artistas e resolve reproduzir. Desde estatuetas, a música, desde pop, a funk, até piseiro. A gente vê direto as pessoas simplesmente sampleando músicas, copiando artistas, pinturas, quadros, que na música é um pouco mais comum porque a galera simplesmente não tem tanto medo de samplear as coisas e principalmente aqui no Brasil, né? A gente tem essa mania muito grande de pegar e samplear as coisas, que nem aquela música que tá muito em alta agora, aquela ninguém bom, ninguém bom demais, vai! Que é uma sample do Michael Jackson. Pra você ter uma ideia, eles dizem que até Da Vinci copiou. Eles falam que o homem vitruviano ele veio de uma ideia de um livro de um homem chamado Vitrúvio. Ou que talvez tenha vindo da ideia de um desenho que um amigo do Da Vinci teria jogado fora. E aí ele pegou e fez uma pintura, um desenho em cima daquilo. Então veja bem, não tem nada de errado em você fazer algo parecido com algo que outra pessoa já fez. Porém, você tem que se diferenciar na hora de fazer. Porque pensa bem, eu tô falando de um assunto que tem uma grande probabilidade de você já ter escutado. Se você não escutou ainda, é porque provavelmente você não consome muito conteúdo a ver com isso que eu tô falando. Porém, se você consome conteúdo igual eu consumo conteúdo sobre essas coisas, provavelmente você já vai ter visto algum vídeo ou outro falando sobre isso aqui. O que você precisa fazer é dar a sua cara àquilo. Fazer aquilo ter a sua imagem e semelhança. Até Deus que é Deus, na hora que foi fazer Adão, resolveu copiar a si próprio. Façamos o homem à imagem e semelhança de Deus. E a gente percebe que às vezes a gente precisa mesmo copiar algumas coisas, mesmo que seja você mesmo. Então talvez o que você precise seja de uma ideia que já existia, mais um toque de você para aquela ideia dar certo. Porém, se ainda assim você não conseguir criar,
Não tenha medo de errar, porque afinal é com os erros que a gente aprende. E às vezes a gente precisa jogar mesmo essas ideias ruins pra fora, fazer com que essas ideias circulem. E isso não sou eu que tô dizendo. Isso é uma teoria chamada teoria da caixa d'água, ou teoria da torneira, ou teoria de Sheeran, que sim, vem de Ed Sheeran, o cantor. Essa teoria basicamente consiste em você deixar todas as suas ideias ruins saírem do seu cérebro. Seja você um compositor, um pintor, um cantor, um desenhista, um redator, escreve, pinta, canta, tudo aquilo que vier na sua cabeça e uma hora uma ideia boa vai vir. A teoria fala mais ou menos assim: imagina que seu cérebro é uma caixa d'água que tá suja, muito suja, que tá com poeira, entulho, tá com terra. E aí você tem que fazer duas coisas. Uma delas é deixar aquela água turva que tá lá dentro sair de um jeito ou de outro, seja abrindo a torneira, seja virando a caixa d'água. E a outra é limpar a caixa d'água, desintoxicar aquela caixa d'água. Se você não limpa aquela caixa d'água, sua água vai continuar vindo suja depois. Primeiro, tira aquela água suja que tá lá dentro. Abre a torneira, deixa sair aos pouquinhos. Ou então, se você tiver paciência pra jogar tudo de uma vez só, se tiver força pra jogar tudo de uma vez só, joga aquela água fora, depois dá uma limpeza lá dentro. Começa a tirar aquelas coisas que te dão distração, começa a tirar aquelas coisas que te fazem simplesmente parar e, ao invés de criar, consumir. E não é que eu tô falando que consumir seja ruim, tá? Mas dependendo do tipo de conteúdo, o tipo de coisa que você tá consumindo, você vai ficar mais burro ao invés de mais criativo. Quer ser uma pessoa interessante? Livro e mais livro. Filme de cultura pop, músicas que não falam só vai, desce, sobe, empina, e muito conteúdo de relevância. Porque na realidade é exatamente isso que tá faltando pra maioria das pessoas. Elas querem criar conteúdo, mas elas não consomem um conteúdo bom pra conseguir criar um conteúdo bom também. Você é um fragmento daquilo que você consome. Se você só consome coisas que vão entrar na sua mente e depois vão sair de novo, você simplesmente não vai ter nada pra criar. Então, dá uma olhada nas suas fontes de criatividade. Porque talvez o problema não seja nem a caixa d'água, nem a torneira, e sim a fonte que tá levando água pra sua caixa d'água. E seguinte, tentou criar um conteúdo sobre alguma coisa específica, não deu certo? Troca. Tá tudo bem em trocar a rota. Tá tudo bem em mudar o seu destino. Tá tudo bem em você não se identificar mais com algo e simplesmente pegar e fazer uma coisa diferente. A gente fica com tanto medo da mudança, mas tanto medo da mudança, que a gente se esquece de mudar a rota. Mas eu tô com medo de mudar a rota. Posso te falar uma coisa que me falaram e que a partir dali eu nunca mais deixei qualquer oportunidade passar? Você não vai saber se você não tentar. Você nunca vai saber o que o você do futuro vai estar fazendo se você não ir até o futuro. Ai, mas se der errado, cara, se der errado, continua a vida. O negócio não é o se der errado, é o se der certo. A gente tem muito medo das coisas darem errado antes mesmo das coisas acontecerem. Então começa a dar uma chance pra outra rota. Ah, não deu certo falar sobre isso, não deu certo cantar sobre isso, não deu certo cantar esse estilo de música, não deu certo vestir esse tipo de roupa, não deu certo criar esse tipo de conteúdo desse jeito. Muda! Tenta de novo. O ser humano, ele passa por evoluções constantes. Você não precisa ficar preso ou presa simplesmente em uma coisa só. Não faz sentido. E eu tô pra falar pra vocês. Eu mudei pra cá, pra essa casa que eu tô aqui agora, simplesmente no susto. Eu falei, eu não sei se vai dar certo, não sei o que vai acontecer na hora que eu chegar lá, não sei se eu vou ter móvel suficiente pra casa, não sei como é que vai ficar as coisas lá, mas eu vou. No caminho você vai conseguindo acertar todas as coisas. O importante é você tomar as decisões que você tem que tomar. E nada é melhor do que você simplesmente conseguir fazer algo que você gosta de verdade. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Se você não for ser você mesmo, se você não tomar suas escolhas por você e escolher ser você, escolher fazer algo que você gosta, escolher fazer algo que faz sentido pra você, ninguém vai fazer. Às vezes a gente precisa parar de ficar preso e ter um pouco mais de espontaneidade, deixar as coisas fluírem do jeito que elas têm que fluir. E eu tô pra te falar, criatividade combina com espontaneidade. E olha,
As duas terminam com Dade.